E hoje eu quero responder a dúvida da Angélica Moura, que me perguntou o seguinte: Edu, como eu consigo ficar viciada em estudar? Eu fico muito desanimada porque não consigo estudar todo dia. Me ajuda. Eu acho que não é uma resposta tão simples assim a essa pergunta, mas vou tentar ajudar aqui a nossa amiga Angélica Moura e a todos vocês que não gostam de estudar. Eduardo, eu odeio estudar, eu detesto estudar. Quando eu sento a bunda na cadeira para poder estudar, cara, me dá um desânimo, me dá uma desmotivação, dá vontade de largar tudo e eu quero desistir. Calma que nesse vídeo eu vou passar aqui algumas instruções para você ficar viciado em estudar para concurso público e, obviamente, consequentemente, ser aprovado na sua prova, ok? Então, se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é sem corte e sem edição. Se eu errar alguma coisa, por favor, me perdoe, mas eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser de grande utilidade para você que quer ficar viciado em estudar para concurso público. Beleza? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Pessoal, primeira coisa, o que é um vício? Não tem como a gente ficar viciado em estudar sem saber como que se origina um vício, ok? Um vício nada mais é, em rápidas palavras, um comportamento que quando você repete várias e várias vezes, vai te gerar uma satisfação e um prazer momentâneo. Eduardo, por que não gera um prazer a longo prazo? Porque se gerasse um prazer a longo prazo, não seria um vício. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em cigarro, em álcool, em pornografia, ela precisa cada vez mais se alimentar daquela situação ou daquele objeto para poder o quê? Ter prazer e satisfação momentânea. Depois que passa essa sensação, ele precisa buscar cada vez mais e mais, ok? Então não é um prazer e uma satisfação a longo prazo, e sim a curto prazo, ok? Agora, existe um neurotransmissor chamado dopamina, tá bom? A dopamina, muita gente se confunde com o conceito de dopamina. A dopamina, ela não gera prazer e satisfação, ela gera motivação para você buscar o prazer. Ela gera motivação para você se sentir realizado com aquela atividade. Vou dar um exemplo para você. Suponhamos que você esteja sentado no sofá da sua casa e tem um bolo de chocolate delicioso na sua geladeira, ok? Você quer comer aquele bolo, você tem prazer em comer aquele bolo, você tem satisfação em comer aquele bolo. Mas, se você não tiver no seu estado dopaminérgico em dia, você não vai levantar a bunda do sofá para buscar aquele bolo, ok? Então, a dopamina, ela vai gerar motivação para que você levante do sofá e coma, né? Vai buscar aquele bolo e coma. E quando você comer esse bolo, vai te gerar o quê? Prazer. Vai te gerar satisfação. Eduardo, mas se eu não tiver dopamina e alguém for lá, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, for lá e pegar o bolo para mim e eu comer no sofá, eu vou ter prazer e motivação e satisfação? Vai também. Então, a dopamina não te gera satisfação e prazer. Ela gera motivação para você buscar. Entendeu? Então, é muito importante você entender esse conceito aqui, porque tem muita gente na internet que fala algumas besteiras em relação a esse neurotransmissor tão importante que é a dopamina, ok? Agora, trazendo aqui para o nosso universo de concurso público, eu sei que não é tão prazeroso assim você estudar. Eu sei disso, pessoal. É muito mais fácil você assistir uma Netflix, uma Amazon, uma novela, um jogo de futebol, do que sentar a bunda na cadeira e ficar 1, 2, 3, 4 horas estudando. É muito difícil. Por quê? Porque tudo aquilo que gera esforço para o seu cérebro raciocinar, ele tende a fazer o quê? Relaxar. Então, se você não estimular o seu cérebro a sempre estar trabalhando para buscar essa satisfação e esse prazer, ele vai, tipo, definhando. Isso daqui em rápidas palavras, tá, pessoal? Resumindo aqui para todos vocês compreenderem. Então, para você ficar viciado em estudar, você tem que ir dando pequenas doses de satisfação e de prazer para o seu cérebro. Por que eu falo isso? Porque se você ficar estudando 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca foi aprovado, ou nunca foi fazer uma prova, ou nunca teve uma melhora no seu resultado, no seu desempenho, obviamente que esse estado dopaminérgico seu, né, que é esse neurotransmissor de motivação, ele vai o quê? Definhando, ele vai acabando. Então, você tem que ter satisfação e prazer em estudar em pequenas doses. Por exemplo, hoje eu vou estudar língua portuguesa. Cria uma meta e um objetivo com você mesmo.
um compromisso, uma responsabilidade com você. Então, se eu finalizar hoje o conteúdo, sei lá, de regência verbal e nominal, eu vou dar um prazer pra mim, uma satisfação de comer um pedaço de chocolate. Um exemplo, tá? Ah, ou se eu terminar aqui esse cálculo matemático, eu vou poder assistir aquele filme. Uma dose de prazer, de satisfação. Ou se eu terminar aqui essas questões de raciocínio lógico, eu vou poder ir no cinema com a minha esposa. E assim por diante. Você tem que ir vendo resultados progressivos para o seu cérebro identificar mais motivação, mais dopamina. E falar assim, cara, você está conseguindo alcançar seu objetivo. Você está conseguindo cumprir as suas tarefas. Você está conseguindo cumprir as suas metas. Você está tendo satisfação e prazer realmente. Então não adianta você falar assim, ó, quando eu passar no concurso público, eu vou viajar, eu vou comprar um carro, vou comprar casa, vou fazer isso, aquilo. Bacana. Isso é uma meta a longo prazo. Mas você não vai aguentar ter esse resultado a longo prazo se você não tiver satisfação e prazer a curto prazo, em pequenas doses. Por isso que a pessoa que é viciada, né, em cigarro, álcool, ela precisa cada vez mais de álcool ou cigarro para se manter o quê? Satisfeito, para ter aquele relaxamento, para ter aquele prazer. Vai chegar um ponto que você vai gerar no automático, vai ser natural. Caramba, hoje é domingo, mas sabe aquela sensação, cara, tá faltando alguma coisa? É o quê? Estudar. Eduardo, não é possível que isso pode acontecer. Pode acontecer, com certeza. Então, o vício é um comportamento. O conceito de vício e de hábito, ele está muito relacionado mesmo, tá? Então, você ter um comportamento repetitivo e um hábito, o conceito praticamente é o mesmo. Só que se você não ver resultados, por exemplo, Eduardo, eu comecei a estudar 6 meses e eu tava batendo ali 30%, 40% no desempenho de algumas questões. Só que agora passou os 6 meses, eu tô tirando 20%. Quer dizer, você declinou. Tá entendendo? Então você não vai ter satisfação, você não vai ter prazer. Você só vai ver o resultado quando o quê? Quando você estiver progredindo nos seus estudos. Nem que se for 0,5%, pessoal. Se ontem você tirou, sei lá, 50% na matéria de informática, hoje você tirou 51%, cara, você está progredindo. Mais esforço, mais motivação, mais resultados. E assim sucessivamente. Então, ficar viciado em estudar é fácil? Claro que não. Claro que não, porque o seu cérebro ele gosta de coisas no automático. Quando você tem que raciocinar, é um pouco complicado. Por que as pessoas, por exemplo, que usam álcool, drogas, né, ou sei lá, cigarro, medicamento, inclusive, elas têm um alto nível dopaminérgico, depois que aquele efeito passou, abaixa, e o nosso cérebro, assim, ele registra toda e qualquer situação da sua vida. Nosso cérebro, mais uma vez, nosso cérebro, ele registra toda e qualquer situação da nossa vida. Então, por exemplo, você está no estado de homeostase. Quando você ingeriu bastante álcool, o seu estado dopaminérgico, né, um prazer, satisfação, subiu. Quando ele caiu, e você, né, para quem é alcoólatra, precisa o quê? Calibrar cada vez mais. Só que o nosso cérebro já gravou esse pico de dopamina. Então, tá nesse ponto aqui. Para eu chegar nesse pico, eu tenho que ingerir o quê? Álcool, ou até um nível maior para que ele passe. Quando passar esse nível, o meu cérebro já registrou esse, e não mais esse. Então esse vai ser o parâmetro para ingerir mais álcool. E vai subindo. Você entendeu o que é o vício? Vai subindo níveis e níveis até você entrar num coma, ou num, sei lá, Deus o livre aí, passar, e ter que ir pro hospital, né? Fazer desintoxicação, enfim. Então é importante você entender que o cérebro, ele tem, obviamente, ele gera dopamina, naturalmente no nosso organismo, só que nós, às vezes, estimulamos ele cada vez mais, né, os viciados em álcool, drogas, cigarros, enfim, e o nosso cérebro vai registrando tudo aquilo. Mesma coisa é estudar. Quando você vai, cara, tô estudando hoje meia hora, amanhã, 31 minutos, no outro dia, 32, aumentando progressivamente, até você chegar ao ponto assim e falar, cara, nem percebi, eu tô estudando 6 horas por dia, cara, nem parece que eu tô estudando. Por quê? Porque o seu organismo, o seu cérebro já registrou tanto aquele horário, né, aquele tempo de estudo, que, cara, ficou automático pra você. Automático. É que nem falar em outro idioma. Tá falando inglês, de repente, eu estou falando aqui na língua portuguesa com você, só que uma pessoa fluente em inglês, ela conversa com outra pessoa, cara, e é tudo naturalmente. Natural, tudo tranquilo. Por quê? Porque o cérebro dela já tá girando tudo no automático. Ou seja, ela está viciada mediante o hábito e o comportamento que ela está tendo em falar inglês, um exemplo, fluentemente. Estudar, pessoal, é a mesma coisa. Você precisa ter pequenas sensações de prazer e satisfação
em pequenas doses, dia após dia, tá? Hoje você vai ter um pouco de dose de prazer, amanhã outro prazer, entendeu? Indo assim sucessivamente. Parece fácil, mas não é fácil, pessoal, tá? Mas é possível sim você ficar viciado em estudar. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, eu gosto muito de ler, vocês estão vendo muitos livros aqui, eu adoro ler. Eu sou viciado em leitura? Não sei, mas quando eu não leio alguma coisa, tá me faltando algo, né? Então pode ser um vício. Tá entendendo? Então, eu quero saber de vocês agora. Deixa aqui embaixo nos comentários. Você se considera uma pessoa viciada em estudo ou não é viciado em estudo? Você acha que é possível você ficar viciada em estudar? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você. Tamo sempre junto. Até mais. Valeu!